João 19, verso 19 até o 22, diz assim: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Eu quero falar para os irmãos nessa noite sobre a promessa de Deus através dos sinais. Começamos domingo passado uma série de mensagens inspiradas no livro do Max Lucado, e ele escolheu os cravos. E no domingo passado falamos um pouco sobre os presentes. Nós fizemos um desafio aos irmãos, e eu quero repetir isso aqui, para até que a gente encerre a mensagem no dia 1º de abril, na Páscoa, você tenha isso em mente. Quando você vai ao Gólgota, ao Monte da Caveira, que você olha lá Jesus na cruz, você poderia imaginar que lá há presentes esperando você? Um local de maldição, um local de dor, um local de sofrimento, poderia ter presentes. É como se eu convidasse você a ir a um cemitério. Márcia, tenho presentes para você. Mas pastor, você está me levando para o cemitério da cidade? Como assim? Você está me levando para um local de tortura e tem presentes ali? Então nós falamos um pouquinho para você tentar visualizar o Gólgota, a cruz, como um local repleto de presentes que o Senhor deu a você. E falamos especificamente sobre um presente domingo passado. Qual foi? Coroa de espinhos. Abordamos um pouquinho na Bíblia o que significa os espinhos, que é a consequência do quê? Do pecado, desde lá do Éden, e que na verdade quando aquele espinho estava perfurando o crânio de Jesus e o seu sangue descendo, era o meu e o seu pecado, na verdade furando o coração de Jesus. E entendemos na mensagem de domingo passado, de que a coroa de espinhos é uma promessa, de que Jesus está levando sobre si a consequência dos nossos pecados. E a maior questão de tudo que nós vimos e encerramos a palavra foi que Jesus trocou a sua coroa de glória nos céus por uma coroa de espinhos aqui na terra, simplesmente por você. Porque Ele ama você. Hoje eu quero dizer que temos mais presentes. O Ministério de Comunicação já dedou aqui, né? Com esse lindo trabalho aqui. Eu quero que você olhe um pouquinho, visualize a cruz de Cristo, olhe um pouquinho em cima da cabeça de Jesus. Há uma placa. E eu quero falar um pouco sobre isso e meditar um pouco com os irmãos sobre os sinais. Você já deve ter visto reportagem, né, que tem um filme inclusive chamado Sinais, que falam sobre aqueles sinais que os extraterrestres deixam. Você já viu reportagem assim, nos campos? Você já viu alguma matéria que fala aqueles círculos bem simétricos, bem perfeitos e com quilômetros de diâmetro, que falam que o ser humano não poderia fazer aquilo numa noite, de um dia para o outro, e o pessoal foi lá, acordou e estava lá. Coisas assim meio estranhas, e sinais com códigos antigos, né? Todo local que você vai tem sinal. Os irmãos que possuem carteira de motorista são obrigados a conhecer os sinais de trânsito, certo? Não está lá escrito proibido estacionar, está? Mas tem um sinal lá, tem um Ezinho lá e um traço em vermelho dizendo que você não pode estacionar. E aí, quando você não pode parar nem estacionar, está um X assim com um Ezinho ali. Você tem que conhecer os sinais de trânsito, as linhas brancas no chão, você sabe que é faixa de pedestre. Nós podemos nos comunicar através de sinais do corpo, né? Inclusive, quando dizem que uma forma de você encontrar uma negativa na pessoa é quando ela está com o braço cruzado.
É um sinal de negação. A pessoa está com o braço cruzado, sinal de negação. O corpo fala, né? O rosto. Então a pessoa está, né? Sim, não estou entendendo nada, meu Deus, cara de conteúdo, né? Sinais, você pode perceber através das pessoas. No Egito Antigo se comunicava através dos hieróglifos, aqueles desenhos, aqueles códigos, há uma comunicação ali, ou ideogramas, que são sinais que representam o significado das palavras. Tudo forma de comunicação. Comportamento das pessoas, né? Então hoje, como que nós nos comunicamos hoje nas redes sociais? O que é isso aqui? É um like, é um joinha, né? Gostei. Aí você põe lá um coraçãozinho, amei. Aí você põe a carinha chorando, chorei. E aí vai, você tá, né? E é muito interessante que você tem até hoje no Facebook uma forma de você expressar: estou me sentindo triste, alegre, engraçado, sarcástico, irônico, né? Tal, não sei o quê. E assim por diante. A Agatha tem um financiamento da faculdade dela, e às vezes a gente tem que entrar lá no central do atendimento. E esse pessoal do call center sofre, né? Porque na verdade também eles aborrecem muito a gente, né, com algumas coisas, né, insistência, mas também eles sofrem porque a gente tem paciência, tem pavio curto, né? E é muito engraçado, quando você está fazendo o cadastro para entrar no chat, aparece lá assim: como você está hoje? Aí você tem que colocar o seu humor, você está bem humorado, está mal humorado. Aí quando a atendente vai receber lá a sua informação, já sabia, está com a cara vermelha, cuspindo fogo. Se prepare que o negócio é bomba, né? Mas tudo isso é forma para quê? Para nos comunicarmos. É uma forma, são sinais que você percebe, né? Nós estamos nos comunicando, nós estamos mandando uma mensagem. Eu lembro quando eu era criança, né, criança pronta, tal, né, a gente aprontava na igreja, mas a gente fazia bagunça, eu era pequeno, fazia bagunça. Eu lembro uma vez, igual as crianças que sentam aqui, ó, tava eu, meu irmão, todo mundo sentado aqui fazendo bagunça, e eu tinha um pastor. Você falou do baiano, né? Cadê o Breno? Falou do pastor baiano. O meu pastor que me batizou era um baianão grandão, negão assim, um homem, tinha um baixo, sabe? Foi um pastor assim que eu amei muito. E ele era daqueles pastores assim, que se tinha gente conversando, ele parava de pregar e ficava olhando. Então estava aqui, o Senhor, ele parava, ficava assim, olhando. Era um homem. E numa dessas aconteceu comigo. Devia ter 7 anos, sei lá. Estava lá, e a gente sentava, a criança me sentava no primeiro banco da frente. E minha mãe, por sua vez, sempre sentava no outro banco da frente. O pastor fez isso. Parou, não falou nada. Aí a gente já se encolheu. E eu estava sentado assim, sabe quando você está olhando para cá, mas você sabe que está acontecendo alguma coisa assim, seu olhar periférico? Eu percebi assim, eu não olhei, eu já gelei, porque ficou aquele silêncio olhando para a gente. Eu percebi, aí minha mãe só fez assim com a cabeça. Ó. Ali era o fim da minha existência. Moiou. Minha mãe se comunicou comigo, e depois a Cinta se comunicou comigo também em casa, sem nenhuma palavra, sinais. Vai aprontar, minha mãe vai me pegar, não sei o quê. Nós estamos transmitindo sinais, estamos nos comunicando. Agora, pergunto a você: você acha que Deus também não fala conosco e se utiliza de sinais? Muito interessante que fiz inglês por um tempo e parei, preciso retomar. E quando você vai conversar com alguém que você não entende o idioma, você vai, né? O que? Estou entendendo. Você vai tentando, de alguma forma, você dá um jeito ali de se comunicar para fazer a pessoa entender. Porque você não fala a língua dela. Você não fala, você não consegue entender na língua mãe dela, ou você não está compreendendo. Aí quando a gente está trocando ideias, né? Aí a pessoa, para chutar o balde, aí não é mais idioma, são ideias. E você não está compreendendo a ideia, para não te chamar de burro, o que a pessoa fala? Quer que eu desenhe? Quer que eu me comunique desenhando para você entender o que eu estou falando? Porque a minha linguagem, você não está compreendendo a minha ideia. Será que com Deus também não é assim?
Será que Deus não está se comunicando conosco também através de sinais e nós não estamos, muitas vezes, compreendendo? E Ele sabe, irmãos, que às vezes nós não entendemos os sinais. Às vezes, talvez até por isso que Ele manda tantos sinais. E eu estou falando, ó, um sinal aqui, outro ali, acolá. Pá, Deus está se comunicando com o outro. Você quer ver um exemplo? Toda vez que você vê um arco, ou o arco-íris no céu, você acha que Deus não está comunicando? E o que Ele está comunicando? O que Ele está falando para você quando você vê um arco-íris? Hã? Fala, gente. Você olha um arco-íris no céu, Deus está falando o quê? Primeiro, eu sou Deus. Segundo, fiz uma promessa lá a Noé que não destruiria novamente o mundo em água. Terceiro, aqui está a prova, que por mais que eu tenha vontade de destruir o mundo com água, não o farei por causa da minha palavra. Então o arco lá. É um sinal. Você ouve Deus falar isso do céu? Não, mas está representado no arco-íris. Quando você vai na palavra, nas escrituras, e lê sobre a circuncisão que o povo judeu tinha que fazer, pegar um rapaz circuncidado, você olhava, é circuncidado, que sinal é aquilo, o que Deus está comunicando? Esse rapaz pertence a um povo que é meu, o povo de Israel, um povo escolhido. Este era o sinal que mostrava que Israel era um povo separado, o sinal da circuncisão. E quando esse mesmo povo de Israel olhava para as estrelas, que sinal eles entendiam disso? Hã? Promessa de Abraão, olhava as estrelas e falava assim, ali é a sua família. Porque há uma promessa para Abraão de que o povo de Israel seria o quê? Incontável, como as estrelas do céu ou a areia do mar. Deus está falando. E hoje é interessante que eu falei coisas do Antigo Testamento, nós vamos para o Novo Testamento, também temos sinais. A ceia do Senhor não é um sinal, irmãos? Todo mês, uma vez por mês, celebramos a ceia. E relembramos o quê? A morte e ressurreição de Cristo. Você estava lá no Calvário? Você estava lá? Não, mas você revive isso através do quê? Da ceia do Senhor. É um sinal. Anunciamos isso até que Ele venha. E é sinal do quê? Quando você participa da ceia do Senhor, é sinal do quê? O que Deus está nos comunicando através da ceia? Nada? Hã? Nova aliança. Quem mais? Nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar. Tudo isso está sendo comunicado ali através da ceia do Senhor. Por isso que fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma do pão, beba do cálice. É um momento para você de introspecção, para você ver a sua vida, os seus pecados, como está o seu compromisso com Deus. Mas Deus está falando através de um simples pão e através de um simples cálice. Falamos aqui do dia 30, vamos ter uma festa de batismo. Irmãos, o batismo também não é um sinal? Sinal do quê? Hã? Um compromisso, uma nova vida. Você morre para o mundo e ressuscita e renasce para Jesus numa nova vida. Cada um desses sinais, tanto a ceia quanto o batismo, eles representam grandes verdades espirituais. O simples fato de alguém descer às águas e subir já é o motivo para despertar em alguém. Por que eles têm que fazer isso? O que isso significa? Isso já está trazendo uma comunicação, sem falar absolutamente nada. Mas de todos os sinais que Deus que já deu e que pode nos dar, o mais forte foi o sinal encontrado na cruz. E interessante, irmãos, um sinal feito por um romano. Trilíngue, e ainda por cima pintado à mão. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Queria fazer uma pergunta para você. Por que há um sinal colocado em cima da cabeça de Jesus?
Já parou para pensar nisso? Olha ali um pouquinho. INRI, para você saber, é um acróstico em latim, exatamente isso, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Tá bom? Iesús Nazarenos Rex Judeus. Que eu esqueci como é que fala judeu em latim. Mas é um acróstico em latim. Mas isso também estava escrito em grego e em hebraico. Por que esse sinal devia estar em cima da cabeça de Jesus? Porque esta frase incomodou os judeus. Vou ler de novo aqui o texto. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, mas que ele disse: eu sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Por quê? Por que essa frase incomodou os judeus? E por que Pilatos se recusou a modificá-la? Não era tão simples trocar a plaquinha? Troca a plaquinha. Vamos mudar de plaquinha. Por que as palavras foram escritas em 3 línguas diferentes? E por que este sinal é mencionado nos 4 evangelhos? Os 4 evangelhos, que às vezes há alguma divergência, algum coloca uma informação, outra tira, mas os 4, tanto os sinótipos quanto e João, os 4 colocam a mesma informação sobre essa placa. Por quê? Por que esse sinal é tão importante? Talvez se eu espalhasse papéis para os irmãos, nós obtivéssemos várias respostas. Várias respostas plausíveis, mas eu quero focar apenas em uma. Será que nesse pedaço de madeira, nessa placa, poderíamos encontrar a imagem da dedicação de Deus? Seria possível olharmos assim? Seria possível olharmos esta placa como um sinal da paixão de Deus para anunciar ao mundo a história do seu filho? Você já parou para pensar nisso? Talvez um lembrete, talvez, um post-it, aquele papelzinho amarelo que a gente coloca lá na geladeira, no computador, para não esquecer de algo. De que Deus vai fazer o impossível para passar essa mensagem para a gente, para o mundo. Será que essa placa está ali para isso? Eu creio que pelo menos 2 mensagens essa placa, esse sinal nos traz. E ele vai, ali no momento que Jesus está sendo crucificado e é colocada aquela placa, há um fruto imediato. Há uma resposta imediata. Lembra-se de quem estava ao lado de Jesus? 2 ladrões. O ladrão ruim e o ladrão bonzinho. E o ladrão bonzinho, se é que é possível ter ladrão bonzinho, né? Podemos falar o ladrão arrependido. Mas aquele ladrão teve um momento com o Senhor em meio ao sofrimento de Jesus, à dor de Jesus. Ele olha para Jesus na cruz, Jesus já agonizando. Ele olha para Jesus e faz um pedido. Qual foi o pedido que ele fez? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou no paraíso. E é interessante você observar como que, você já parou para pensar as palavras que o ladrão escolheu? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão não para Jesus e fala assim: salva-me, me tira dessa cruz. Ele não vira para Jesus e fala assim: tenha misericórdia da minha alma. Ele tem uma conversa como quem está conversando com um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por quê? Por que ele faz referência ao reino de Jesus? É muito provável que talvez aquele ladrão durante a sua vida tenha ouvido burburinhos sobre Jesus, as histórias que contavam, as curas, as mensagens, o sermão da montanha. Pode ser. Talvez, a gente não pode dizer que não, nem que sim. Então, muito provável que aquele ladrão tivesse alguma familiaridade com aquilo e, por conta disso, tivesse feito essa reivindicação a Jesus.
Olha, eu ouvi falar durante a minha vida, bem distante, que o Senhor era o Messias, tal. Hoje eu acredito, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. É possível. Pouco provável, mas é possível. O principal que eu acredito e que eu penso é que aquele ladrão olhou para cima da cabeça de Jesus e leu: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Interessante que o texto de Lucas 23, capítulo 23, verso 38, a impressão que dá é que ele faz exatamente essa conexão entre a leitura desse escrito, quando Lucas menciona esse escrito, Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus, como uma oferta ao ladrão, ou aos ladrões. Porque em seguida aparece a fala do ladrão. E o texto está escrito em grego, romano e hebraico. Este é o Rei dos Judeus. E 3 versículos mais para baixo, o ladrão vira para Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. O ladrão sabia que estava acontecendo uma bagunça, estava no meio de uma confusão, era política, era o Roma, eram os judeus, estava havendo um negócio que não se explicava, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas ele foca numa proclamação real: este é o Rei dos Judeus, e ele pede uma ajuda ao rei: me ajuda. Ele não levou em conta que rei é esse que está pregado numa cruz, ele não pensou nisso. Que rei mais frajuto, cadê os seus soldados, cadê o seu império? Não! Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Simples assim. E neste caso, meus irmãos, o sinal que eu estou dizendo a vocês daquela placa, desta placa, foi a primeira ferramenta utilizada para se proclamar a mensagem da cruz. Foi o primeiro som de proclamação da mensagem de salvação, foi através dessa placa. Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Depois da ressurreição de Jesus, você pode ter ouvido essa mensagem através da palavra impressa, através do rádio, através de cruzadas evangelísticas nos estádios, da internet, o que for. Mas o primeiro a comunicar a mensagem de salvação foi essa placa, estava em cima de Jesus como um sinal do que estava acontecendo no Gólgota naquele dia. Um sinal que supera todos os outros. Por causa deste sinal, e é muito simbólico isso, deste sinal, naquele momento, uma vida foi salva. O que Jesus veio para fazer já começou a produzir efeitos. Uma vida se entregou, uma vida foi salva quando olhou na cruz. Max Lucado, no livro que nós estamos, que é a base para a nossa palavra, ele escolheu os cravos. Num parágrafo que ele faz a ilustração, ele diz que não sabe se, quando você chega no céu, se há alguma entrevista com algum anjo. Tem lá uma comissão de recepção do céu, de boas-vindas. Aí você chega lá e você recebe lá o seu crachazinho e tal, né? Aí leva você para ver onde vai ser sua mansão, né? Aí vem o pessoal pegar sua bagagem, aquela coisa toda. Ele não sabe se existe isso. Mas se existisse, ele imaginou como seria o diálogo do anjo com esse ladrão. Aí ele escreve assim, ó, o anjo falando: sente-se, por favor. Agora diga-me, senhor ladrão, como você foi salvo? Aí o ladrão: apenas pedi que Jesus se lembrasse de mim em seu reino. É claro que eu não esperava isso tão cedo. Aí o anjo: entendo. E como é que você soube que ele era rei? Aí o ladrão: havia um sinal sobre a sua cabeça: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Eu acreditei naquela frase e agora eu estou aqui. Aí o ladrão, o anjo, né, tomando nota num bloco: creu em um sinal. Aí o ladrão: certo? O sinal foi colocado ali por um homem chamado João. Aí o anjo: eu acho que não. Aí o ladrão: talvez tenha sido outro discípulo, Pedro. Aí o anjo: não foi Pedro. Aí o ladrão: então, qual dos apóstolos fez isso? Aí o anjo: você quer realmente saber?
esse sinal que salvou você foi ideia de Pilatos. Não brinca, Pilatos? Aí o anjo, para encerrar a entrevista, não se surpreenda. Deus usou um arbusto para falar com Moisés. E um jumento para convencer um profeta. Para atrair a atenção de Jonas, Deus usou um grande peixe. Não existe uma pessoa sequer que Ele não possa usar, quando Ele quiser falar com você, quando Ele quiser transmitir uma mensagem para você. Acredite uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está me ouvindo nessa noite, a intenção de Pilatos naquela tarde não era pregar o Evangelho. O que Pilatos colocou ali tinha a intenção clara, amedrontar os judeus, deixar claro, ó, isso aqui é o que acontece com os judeus. Um criminoso crucificado. Se esse for o rei, cadê a nação dele? Cadê os súditos dele? Pilatos tinha algo claro, como dominador, governante de Roma, era manter a paz, manter a calma, não haver insurgências, nem rebeliões, e ninguém que pudesse tomar o trono de César. Então quando ele coloca aquele sinal ali, o que ele escreve e coloca, é para ser um calabó. Para com essa história de Messias, porque não existe Messias. Aqui o rei de vocês, onde está? Ele queria era amedrontar e maltratar os judeus, não evangelizar. Ah, irmãos, mas Deus tinha outro propósito. Pilatos acabou sendo instrumento de Deus para proclamar o evangelho. Sem saber, Pilatos se tornou um escrivão dos céus. Escreveu essa frase, foi ditada pelo próprio Deus, uma declaração que nem os judeus fizeram, de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era rei. Vai lá um incrédulo, um romano, e escreve: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E acredite, este sinal mudou a vida de um leitor. Aquele ladrão, naquele momento, fora salvo instantaneamente. Quando olhou para Jesus, o que estava escrito ali, creu e teve a oportunidade de estar no paraíso. E desde então, aquele sinal, com o sinal da cruz, com a coroa, com os cravos, vem mudando a história da humanidade e de todos aqueles que olham para a cruz e recebem os presentes de Deus e diz: Senhor, seja rei da minha vida, muda a minha história, eu quero entregar a minha vida a Ti. Só depende de você receber os presentes de Deus. Assim como o Senhor usou Pilatos naquela manhã, naquele dia, Ele pode usar quem Ele quiser para transmitir a sua mensagem e transmitir os seus sinais. Não há uma pessoa sequer que Deus não possa usar. Não há. Você já ouviu falar do escritor inglês C.S. Lewis? Já ouviram? Autor de Cristianismo Puro e Simples, as crônicas de Nárnia, né? C.S. Lewis foi um grande homem de Deus, mas que se converteu tardiamente, foi se entregar a Cristo já adulto. E hoje, através da sua caneta, dos seus escritos, tem ajudado milhões a encontrar Jesus. E muito interessante como que C.S. Lewis foi ganho para Jesus. Algo muito que improvável. Talvez a gente pense, ele foi numa cruzada do Billy Graham, por mais que está fora da época de Billy Graham. Mas de Moody, sei lá de quem. Talvez se converteu pelos puritanos ingleses, vendo suas mensagens. A conversão de C.S. Lewis foi alguma coisa que você não possa imaginar. O cara que ganhou C.S. Lewis para Jesus foi T.D. Weldon. E assim como o C.S. Lewis era polêmico, Weldon também era polêmico. E um biógrafo de Weldon disse que ele escarnecia de todas as crenças e de quase todas as declarações positivas. E Lewis uma vez escreveu que sobre o Weldon, escreveu que ele foi um intelectual, um cínico descrente. Mas que uma vez esse cara fez um comentário que redirecionou a vida de Lewis. Ele estava estudando a defesa teológica dos evangelhos, Weldon. E aí o autor diz assim que inebriante ele comentou, com a peculiaridade de um britânico, este assunto do que Deus morreu, Jesus morreu, Deus morreu. E ele falou assim: é quase como se tivesse realmente acontecido. É quase
como se tivesse realmente acontecido Deus ter morrido. E C.S. Lewis mal pôde acreditar no que estava ouvindo, pensou que o Weldon estava bêbado, mas essa afirmação brusca e casual foi suficiente para que Lewis acreditasse em Jesus, que ele realmente era quem ele declarava ser. E ali, a vida de C.S. Lewis foi mudada para sempre. Fascinante. Interessante que um ladrão foi levado a Cristo por alguém que rejeitou a Cristo, no caso de Pilatos. E um aluno, C.S. Lewis, foi levado ao Cristo por alguém que não acreditava em Cristo, Weldon. Como que são os mistérios de Deus, quando Ele quer trazer sinais e mensagens para que você receba a sua palavra. Não há pessoas que Ele não possa usar, e não há linguagem que Ele não possa falar. Ele pode usar as pessoas e as circunstâncias e o que Ele quiser para transmitir algo a você. Interessante que naquele dia, naquela sexta-feira, qualquer pessoa que passasse por Jerusalém naquele fim de semana poderia ler aquele sinal. Qualquer um que lesse o hebraico, o latim ou o grego, que eram os idiomas mais importantes do mundo antigo, estariam familiarizados e recebendo aquela mensagem. Hebraico era o idioma de Israel, era o idioma, a linguagem da religião. O latim, o idioma dos romanos, a linguagem dos reis, dos governos. O grego, idioma da Grécia, a língua da cultura. E Cristo foi declarado rei em todas elas. Aleluia. Aleluia. Algo muito improvável, Pilatos fazer essa declaração sem perceber e sem entender. Declarou ao mundo que existia em todas as suas línguas que Jesus Cristo era rei. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Deus tem uma mensagem para cada um de nós. Cristo é rei. A mensagem era a mesma, em idiomas diferentes. Uma vez que Jesus era rei de todos os povos, a mensagem foi dita em cada um deles, no idioma que eles poderiam entender. Não há linguagem que Deus não fale. Interessante que às vezes você pode vir à igreja e ouvir a mensagem de salvação, a mensagem que o pastor traz, e você não dá ouvidos. Talvez um irmão, um parente está pregando a você e você não está dando ouvidos, você não está compreendendo, ou você não está entendendo, ou porque o seu coração está fechado demais. Mas quando Deus resolver falar com você, e começar a falar com você e mandar os seus sinais, você não vai ter como resistir, fugir do que Deus tem a dizer a você. Posso fazer uma pergunta? Em que linguagem Deus está falando com você? Porque Ele fala. Até aqui agora você viu que Ele fala. Qual é a linguagem que Ele está falando com você? E aqui, meu irmão, para já terminar esta palavra, para que você vá para casa pensando, eu não estou falando de um idioma, não estou querendo saber se Ele está conversando com você em russo, porque vamos ter Copa esse ano, em espanhol, em inglês, em árabe, em mandarim. Eu quero saber no seu cotidiano, como Deus tem falado ao seu cotidiano. Às vezes, irmãos, Deus pode usar a linguagem da abundância. Suas contas estão pagas? Deus está usando a linguagem da abundância para falar com você? Ou será que você está ouvindo a linguagem da necessidade? Será que é sobre o cuidado de Deus que você precisa aprender? E é por isso que você está passando necessidade, porque Deus quer que você ouça a mensagem de que Ele cuida de você. Ele quer que você conheça o Jeová Jireh, o Deus proverá, e é isso que Ele está falando. Você está passando por um aperto, por uma luta, por uma situação. É essa a linguagem que Ele está falando? Será que Deus tem se comunicado com você na linguagem da aflição? Você está passando por problemas, por lutas, por dificuldades, está aflitos? Falando sobre um idioma que muitas vezes evitamos, mas eu e você francamente sabemos que Deus fala em corredores de hospitais e leitos de enfermidades. Às vezes
é um derrame, às vezes é um infarto, às vezes é um AVC, às vezes é algo que você não esperava, estava tão bom, e você pode olhar como obra do acaso, mas não é do acaso, Deus está falando com você. Talvez o seu emprego que você tinha há tanto tempo e de repente você no seu conceito jamais poderia ficar desempregado, você está tanto tempo lá, gozava de confiança e de repente foi você o escolhido para ser mandado embora. E Deus está falando com você. Deus está chamando você, ouça filho, porque eu quero conversar com você. Talvez você foi traído, talvez você foi caluniado, talvez você foi difamado. Deus está falando com você. Deus está mandando sinais, porque quer você mais perto, para você poder ouvir a sua voz. Sabemos o que Davi quis dizer com as palavras, deitar-me faz em verdes pastos, lá no Salmo 23. Só que é interessante, né, porque é difícil a gente entender que Deus está falando através da enfermidade. Mas como Deus está falando através da enfermidade, e como Ele fala. Sabe por quê? Porque a enfermidade nos quebra no meio. A enfermidade nos tritura. E aquilo que impedia antes de darmos valor à voz de Deus, que não deixava que Deus fosse prioridade em nossa vida, agora enfermos, nos faz repensar. Nos faz querer ouvir e dar ouvidos. Quando você está preso numa cama de hospital, que você não tem mais a sua vida e o direito de usufruir da sua vida até que saia de lá, você tem tempo para pensar e ouvir a mensagem que até então você negligenciou. E Deus está falando com você. Será que Deus tem usado a linguagem do livramento, de um acidente? Por muito pouco a morte não pegou você. Era para você estar naquele ônibus, era para você estar naquele carro, era para você ter ido àquela hora e você não foi, Deus livrou você. Poderia ter sido você, mas não foi, e Deus te livrou. Será que Deus está falando através da perseguição, através da provação, através da privação? Deus fala, irmãos, em todas as línguas, inclusive aquela que você vai ouvir a voz dEle. E Ele sabe qual é. Você está com o coração trancado, você está com o coração atribulado, é o idioma que Deus escolheu para falar contigo, para você poder ouvir a voz dEle. Não rejeite a voz de Deus. Não rejeite o tratar de Deus. Não rejeite a mensagem que Deus quer transmitir a você. Porque aqui há uma mensagem, há um sinal. E através dessa mensagem e desse sinal, um homem foi salvo. E nós vamos encontrar esse homem lá, quando chegar a nossa hora. E desde então, Deus vem falando e vem trazendo mensagens e sinais a todos nós. Que linguagem Deus tem usado para falar na sua vida? Deus aprendeu a falar a sua linguagem, irmãos. Podemos agradecer Ele por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa comigo. Se eu só vou te ouvir através da perseguição, obrigado. É a forma que eu tenho para ouvir Deus, é apertado, como dizem, no sal, na luta, na aflição. Obrigado, Senhor. Eu encerro deixando uma frase para você pensar e refletir. E é até um alerta. Porque Deus está falando, irmãos. Deus está falando. Nós estamos ouvindo. Uma coisa é não compreender a mensagem de sua esposa sobre limpar a casa. Isso é uma coisa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é não compreender a mensagem de Deus sobre o destino da sua vida. Eu vou repetir. Uma coisa é não compreender a mensagem da sua esposa sobre limpar a casa. Uma coisa completamente diferente é não compreender a mensagem de Deus que Deus está transmitindo a você sobre o destino da sua vida.
o que vai ser da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Você tem vivido por Jesus? Ou você tem vivido para si? Você tem vivido para servir a Jesus? Você entendeu o que Jesus fez por você na cruz? Porque isso aqui é na cruz, é um sinal na cruz. É um presente que Deus nos deu lá na cruz. Quando você vai no Calvário, foca lá o binóculo e olha um pouquinho acima de Jesus. Está lá esse presente, esse sinal. E Deus está nos dando sinais a todo momento que Ele quer a sua vida, que Ele quer salvar você, que Ele quer o seu coração, que você é precioso demais para passar a sua eternidade longe de Deus. Nós temos estudado com os meninos da classe de batismo sobre a salvação. Não existe uma pessoa boa que mereça a salvação. A salvação é um presente de Deus e é gratuito. Nós só temos que crer e receber Jesus e mudar de vida. É esse o sinal que Deus está trazendo nessa noite. Você veio aqui nessa noite para ouvir Deus falar com você assim: filho, eu mandei Jesus, o meu filho, para morrer por você, para perdoar os seus pecados, para que você possa ter a certeza da salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Se você morrer hoje, ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe o dia e a hora. Eu quero te fazer uma pergunta olhando nos seus olhos. Você está pronto se for hoje? O que vai ser da sua vida? Se hoje você for chamado à eternidade com o Senhor, o que vai ser da sua vida? Você está preparado? A certeza da vida eterna está em todo aquele que receber Jesus como seu filho. Não adianta você ser bonzinho, não adianta você vir para a igreja, essas coisas, Alain, não nos traz salvação. Ricardinho, tocar sua bateria bonitinha ali, não te traz salvação. Cantar como vocês cantam, tocar, não te traz salvação. Não é por obras que somos salvos. Nossa, mas passei a minha vida inteira dando dinheiro para instituições. Ontem mesmo, fui no Nori fazer compra, tinha lá um rapaz de uma creche, acho que da igreja católica, pedindo leite. Fui lá, fiz minha comprinha e comprei 2 coisas de leite e coloquei no carrinho dele. Você acha que eu sou salvo porque ajudei criança em orfanato? Não. Você acha que aquele rapaz vai ser salvo porque encheu um carrinho de leite para as crianças do orfanato? Não. Nós somos salvos quando entendemos que somos pecadores, e todos são pecadores. E reconhecem que só Jesus pode nos salvar dos nossos pecados. Como aquele ladrão fez, ele reconheceu que Jesus era rei, era Senhor, era Salvador. Lembra de mim quando entrares no meu reino. O que você vai fazer nessa noite? Mais uma vez você está aqui ouvindo uma mensagem. Você descobre que na cruz onde Jesus morreu foi deixado um presente, um sinal. Talvez Deus tenha falado na sua vida. Talvez se você for parar para pensar, poxa, a minha vida tem sido só sofrimento. Talvez Deus esteja conversando com você. Talvez é só sobre o sofrimento, só sobre paulada que você consegue ouvir. E talvez agora eu vim aqui para traduzir isso para você entender que na verdade é Deus que está falando contigo. O que você vai responder nessa noite? O que você vai falar a Deus dos sinais que Ele tem dado a você?